Olha, o governo brasileiro não faz ideia do que está por vir. E é muito mais do que um distanciamento diplomático. Muito mais. Vai afetar toda a competitividade e a relevância da economia brasileira. É isso que eu vou repetir o que eu falei. O que está por vir vai afetar toda a relevância e a competitividade da economia brasileira. Por quê? De um lado, o Trump vai querer cortar custos e ele vai ser efetivo em cortar esses custos. É muito mais fácil cortar custos de pessoal nos Estados Unidos, cortar a burocracia de maneira rápida, porque não existe as leis trabalhistas, não existe todo esse contexto de constitucionalização de todos esses direitos trabalhistas e tudo mais, não existe justiça do trabalho que opera de uma maneira completamente antagônica à livre iniciativa, é contrária à livre iniciativa, só tem marxista na justiça do trabalho. Então veja que lá ele vai conseguir fazer um corte de gastos, ou seja, um equilíbrio fiscal. Isso significa que a moeda norte-americana pode até fortalecer. Com o equilíbrio fiscal vem mais força para a moeda. Agora tem o segundo ponto, que é importante também. Em função do equilíbrio fiscal, ele também está querendo promover um corte de imposto de renda para empresas e pessoas físicas muito grande. Ou seja, as empresas podem cair do seu patamar. Ele já tentou uma redução dos impostos de renda quando ele era presidente, de 39%, que era a alíquota máxima, diminuiu para o máximo de 21%, de 39% para 21%, agora ele quer reduzir para 15%. E em função com as outras medidas que ele pode tomar em estímulo à indústria, ele está planejando até reduzir o imposto de renda à pessoa física e já até alguns especulam que o objetivo é acabar com o imposto de renda à pessoa física. Aí você imagina o seguinte, se você pensa em Brasil e pensa no cidadão brasileiro, muito bem, agora eu vou ter um governo que quer fazer tudo isso e ele tem mais chances de executar nisso tudo do que qualquer governo aqui no Brasil tenha, porque todos os problemas que nós combatemos estão na Constituição do Brasil. Não é mudança de governo que vai mudar a nossa realidade, é mudança constitucional que vai mudar a nossa realidade. Muito bem. Então, agora você imagina que a gente está com um problema muito mais perene, enquanto que eles o problema é mais temporário, certo? E agora eles vão se tornar, já são a maior economia, e vão se tornar fiscalmente mais saudáveis e muito mais agressivos economicamente, ou seja, competitividade da indústria, dos serviços, do agronegócio norte-americano, de tudo que eles têm vai ficar agora multiplicado. Então veja qual é a postura do Brasil. Vai abraçar de novo o marxismo e vamos aqui aumentar os impostos da pessoa física, correr atrás dos grandes contribuidores, daqueles que pagam altos salários, daqueles que recebem dividendos, vamos limitar a ação das empresas porque elas danificam o meio ambiente, quando você tem aí o seu maior rival regional, que é a maior economia do mundo, acelerando a passos largos, deixando o país ainda mais para trás. Vamos lembrar, só lembrar um pouquinho aqui da história do PIB Estados Unidos versus PIB do Brasil. PIB Estados Unidos e PIB Brasil no Império. Brasil Império era na faixa de metade a um quarto do PIB norte-americano a partir do meados do século XIX. No início do século XIX, o PIB Brasil já era um sexto, ou seja, em função de não ter abraçado a Revolução Industrial e ter feito um golpe republicano para favorecer o agronegócio, a gente desincentivou a indústria no início do século XIX. E o que acontece? O PIB relativo do Brasil fica um sexto dos Estados Unidos. Nos dias de hoje, o PIB Brasil representa aí 10% praticamente. 10%, então assim, o PIB dos Estados Unidos é de 30 trilhões de dólares e nós temos um PIB de 2 trilhões de dólares. Isso é o que aconteceu. Agora, o que vai acontecer com o PIB norte-americano se as medidas, se ele lograr sucesso tanto nesse controle fiscal e também nessas reformas tributárias
em prol da sociedade, em prol da livre iniciativa. O que vai acontecer com essa distância? Vai aumentar ainda mais. Vamos ficar completamente irrelevantes aqui nessa questão de tamanho de economia e vamos só ficando gritando aqui com o pé no lodo, gritando com o dedo em riste, dizendo que somos um país gigante na mão desses criminosos corruptos. É isso que está acontecendo, meus caros. Eu tento influenciar aqui a opinião pública. Precisamos reformar esse paquiderme desse Estado. E só lembrando aqui o ponto do que o Lobauer fez, só lembrando aqui, o Lobauer até foi muito elegante aqui na colocação, o Salim Matar, ele saiu do governo por causa da pressão do Centrão. Foi o Centrão que não quis privatizar. Foi o Centrão que está ali mamando todas as 700 estatais. É o Centrão que mama aí. Então é isso que a gente tem que entender, meus caros. Não podemos arredar pé com a opinião pública e dizer quem é de fato o grande culpado aqui. Temos um sistema corrupto, temos um sistema que entrega benefícios aos corruptos e precisamos de reformas dos sistemas que servem aos corruptos. É isso. Isso para se manter ao par do que esse grande, enorme economia do mundo agora vai estar acelerando ainda mais. Não podemos ficar na retranca. Precisamos de grandes reformas aqui, precisamos elucidar ao povo brasileiro o que está acontecendo especificamente nesse tema, porque é uma questão agora que vai além, que vai muito mais além da questão diplomática. Estamos falando de sobrevivência, de relevância política e econômica do Brasil.